Então, começando agora a segunda parte do quadro, né, que é onde eu trago os gráficos das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. Bom, como eu falei também no episódio anterior, essa parte aqui é uma parte que eu já expliquei no primeiro episódio. Então, quem ainda não viu, dá um pause aí no vídeo e lê as informações que estão bem claras e bem objetivas. Bom, trazendo aqui, gente, começando por Feira de Santana. Novos casos e média móvel do Covid-19 em Feira de Santana. A gente pôde ver, tendo como resultado mais recente, hoje, dia 14 de setembro, é que houve uma queda de 24,4%, comparando hoje, 14 de setembro, com 14 dias atrás, que foi 31 de setembro. Isso para novos casos. Agora, falando de novos óbitos em Feira de Santana, a gente vê que houve um aumento de 43%, comparando 14 de setembro, que é hoje, com 14 dias atrás. Agora trazendo, continuando aquela série de gráficos extras que eu trouxe no episódio anterior, agora casos ativos em Feira de Santana. Casos ativos em Feira de Santana continuam em um patamar baixo, considerando o que foi o pico no mês de julho, onde a gente chegou a ter um número bem alto de casos ativos, inclusive acima de 2.000 casos ativos. Hoje a gente está em um patamar inferior a 1.000, com um número de casos ativos na casa de 700. Pacientes internados em Feira de Santana, a gente também vê que continua no patamar baixo. No pico, chegou a ter mais de 70 pacientes internados e hoje a gente tem um número próximo de 40 pacientes internados. Então, pelo que a gente viu da redução de novos casos, que está sendo uma tendência, espera-se que continue caindo o número de pacientes internados. Agora falando de casos novos em média móvel do Covid-19 em Alagoinhas, Bahia. Bom, no final do mês de agosto, teve uma queda bastante expressiva na média móvel de novos casos, mas a partir do dia 9 de setembro, houve uma recuperação, uma subida dessa média móvel, mas que continua em um patamar bem abaixo do que foi visto durante todo o mês de agosto. Então a gente teve uma diminuição de 33,1%. Agora, com relação a novos óbitos em Alagoinhas, a gente viu que houve uma queda expressiva no início do mês de agosto. Essa queda se manteve em um número bem baixo de mortes durante praticamente uma semana e recentemente houve uma subida nesse número de mortes, o que resultou em um aumento. Aqui eu acho que muitos podem se assustar, né? Um aumento de 503,5%, mas só lembrando que sempre quando o aumento em porcentagem é para mais, ele vai ser sempre superior a uma diminuição. Eu pego como exemplo de um aumento do número 1 para o número 2, onde a gente constata que aumentou 100%, mas quando é o oposto, quando há uma redução do número 2 para o número 1, houve uma queda de 50%. Então, esse número que pode ser assustador, na verdade, quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê que ainda assim está em um patamar inferior do que foi o pico no mês de julho, onde a média móvel chegou próximo de 1,5 e o valor atual é cerca de 0,8. Mas um outro dado interessante que eu trouxe também é que, por mais que a gente insira as informações no gráfico no dia que a prefeitura divulga os dados, há de se reconhecer também que existe um certo atraso, porque muitos desses óbitos que são registrados e divulgados pelo boletim da prefeitura, na verdade eles ocorreram há certo tempo atrás. Então, se a gente vê os últimos 4 óbitos que foram registrados e divulgados no boletim nos dias 14 de setembro, 13, 11 e 10, e quando a gente vê a informação mais detalhada do boletim, a gente vê que, na verdade, todos esses óbitos ocorreram
em meses anteriores, mas que só agora eles foram registrados no sistema. Então, isso infelizmente acaba interferindo na interpretação da média móvel atual, porque de qualquer forma, esses dados eles são inseridos no momento em que eles ficam disponíveis no sistema e não no momento em que de fato eles ocorreram. Então a gente acaba tendo esse cuidado de falar sobre isso também, né? De que por mais que o gráfico seja algo com um poder explicativo bem alto e com um poder grande de mostrar como está a real situação no município, mas a gente ressalta que existe essa questão também de que esses óbitos na verdade ocorreram há certo tempo atrás e que só agora entraram no sistema. Casos ativos em Alagoinhas também está em uma situação bem abaixo do que já foi o pico no mês de julho, né? Já chegou a ter mais de 500 casos ativos e hoje a gente tem cerca de 250 nessa faixa. Pacientes internados em Alagoinhas também, a gente percebe que continua em um patamar bem abaixo do que já foi. Já chegou a ter mais de 30 pacientes internados e hoje a gente tem abaixo de 10. Uma informação importante, né, que eu fiquei de trazer nesse novo episódio de hoje diz respeito à taxa de letalidade, só que dessa vez eu trago uma taxa de letalidade considerando teste rápido na estatística e sem considerar teste rápido na estatística. O que a gente percebe aqui é que Feira de Santana, com seus 9.603 casos confirmados por PCR, tem uma taxa de letalidade de 2,1%. E quando a gente considera os testes rápidos, elevando o número para 12.233 casos confirmados, a gente obtém uma taxa de letalidade de 1,7%. Em Alagoinhas, considerando apenas os testes PCR, a gente tem uma taxa de letalidade de 5,7%, considerando 1.028 casos. Quando a gente considera teste rápido na estatística, nós temos como total 5.371 casos e uma taxa de letalidade de 1,1. Lembrando a informação do vídeo passado de que a própria OMS divulgou um estudo onde eles estimam que a taxa real de mortalidade do coronavírus é cerca de 0,6%. Então a gente percebe que quanto mais a gente considera teste rápido como informação, quanto mais a gente tem um poder maior de testagem, também de testes PCR, mais se aproxima do que seria a taxa real de mortalidade do coronavírus. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje de informações epidemiológicas da cidade de Alagoinhas e Feira de Santana. E agora eu passo a palavra para a Jean Anderson. Obrigado. Obrigado, Doni, mais uma vez, trazer aqui os seus gráficos e nos ajudar com esse perfil epidemiológico aqui a nível regional. Tá? Não tenho muito a acrescentar, não, foi direto. Né? Bom que a sugestão da semana passada, né, você já fez a inclusão aí. Realmente, a mensuração, né, a contabilização é importante para você obter uma taxa de letalidade mais próxima do que a OMS vem recomendando, né? Então, seria interessante também que Feira de Santana trabalhasse considerando essa taxa, porque assim, uma vez que considera os testes rápidos, eleva o número de casos novos, mas aí quando você calcula os óbitos em relação a esses números de casos que excluiu os testes rápidos, aí dá a impressão de que a taxa de letalidade é muito maior, né? Aí você teria aí 1,7, quase 3 vezes a taxa de letalidade considerada como referência pela OMS. Informação considerando, né? Lembrando, né, que é uma tabela, é um plus, algo alternativo que você está trazendo, né, extra do que está sendo divulgado oficialmente. Então, nos dá tranquiliza um pouco mais, porque nesse modelo que você traz, é que a taxa de letalidade em Feira de Santana estaria mais próxima
duas vezes a mais do que a OMS sugere nesse momento, do que o modelo trabalhado pela Secretaria Municipal, né? Na qual você teria ali praticamente três vezes mais a taxa de letalidade referenciada pela própria OMS. Então, bem lúcidas, bem claras, né? Acredito até mesmo o internauta mais leigo nessa área vai assistir os episódios, já consegue discernir melhor sobre as informações trazidas no gráfico. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pelas. Falo em nome dos internautas, né? Obrigado pelas contribuições gráficas. E já vamos pensando aqui, né? O programa chegando no finalzinho, nos próximos temas, fica difícil fugir um pouco da pandemia complicado. em termos de assuntos nesse momento. A gente vai buscando ali alternativas, né? Hoje a gente já trouxe um pouquinho do conhecimento imunológico, mas temos que retornar aqui por a questão dessa possível, que tem sido mais interessante do ponto de vista da mídia do que científico em si. Discutir até mesmo porque dentro do sistema imunológico há situações nas quais um contato menos frequente com alguns agentes patológicos fazem com que as nossas células de memória, por isso que algumas doenças a gente toma vacina ou tem apenas uma vez na vida, outras ali a cada 5, 10 anos temos que tomar uma dose de reforço, porque o nosso sistema imunológico esquece dessas doenças, e aí, quando vai se discutir a possibilidade de reinfecção ou não, tem que considerar também isso. Não seria bom, né, que nosso sistema imunológico esquecesse do coronavírus assim tão rápido, porque isso também não só em risco de reinfecção, mas também na própria posologia da vacina. Então, provavelmente, teríamos que tomar uma única dose e ficar imunes, teríamos que tomar reforços, doses fracionadas ou não, mas isso a gente discute sistematizando melhor em relação ao tempo, porque a priori não é tão assustador como a mídia possa fazer, mas ao mesmo tempo requer atenção, né? Pois se trata de uma pandemia, de um vírus novo, né? E não de um retorno de uma doença antiga, então é sempre bom estar atento a essas informações, e como a gente já foi dito no episódio anterior, né? Observe o sistema, deixe que o sistema gere as perguntas e as dúvidas, deixe que o próprio sistema forneça a resposta. Tá? Então, no dia de pedir a vinhetinha, acho que é a minha vez hoje, né? É o terceiro episódio, então faz o seguinte, você começa a sua despedida do programa hoje, aí eu finalizo pedindo a vinheta. Fica à Certo, vontade, certo. Adonis. Beleza. Então, gente, eu sempre gosto de agradecer por quem assistiu, né? Quem está acompanhando a informação, quem está interessado em informações relevantes do coronavírus e também informações a nível regional, né? Quem mora na cidade de Alagoinhas e Feira de Santana, eu acredito que fica contente quando encontra essas informações em um vídeo desse tipo na internet. Então, gostaria de agradecer quem assistiu novamente. Bom, eu queria mais uma vez convidar vocês a checar a página do meu canal no YouTube, canal chamado Microscopia e Ciência. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, falar com o Jean Anderson para disponibilizar para vocês. E quem se interessar em assuntos relacionados à microscopia, a organismos microscópicos e também a alguns temas de ciência recentes que eu quero tratar nesse canal, pode acessar o link e, se interessou pelo conteúdo, faça sua inscrição no canal. É isso. E agora eu passo a palavra para Jean Anderson finalizar o vídeo. Valeu, boa noite. Tá. Eu também agradeço a presença de todos que assistirem ao vídeo. Quem gostar, fique à vontade de apertar o like. Se acharem que merece alguma crítica ou um dislike também, o façam, fique à vontade para isso. Né? É sempre importante o feedback que vocês dão. Convido também, né, em nome de Doni, né, como se tivesse aqui uma procuração para convidar vocês para assistirem também o canal dele, tá? Sempre é um canal co-irmão, então sempre vai haver
divulgação do meu canal lá e do dele aqui também, tá? Isso com certeza, então vale a pena. O meu aqui é uma abordagem mais teórica, ele indo mais para a parte teórico-prática, então vale a pena. Quem gosta de ciência e gosta de estar informado, vale a pena assistir os dois canais, tá? E o feedback de vocês é sempre importante. Só um adendo aqui, logo no início eu falei a questão do tempo, e ficaria, que não daria para falar muito da imunologia, porque o tempo era curto, né? Aí não expliquei bem o que é que estava acontecendo em relação ao tempo. É que nós estamos gravando esse episódio aqui de madrugada, tá? Já estamos no dia 15, na verdade, a gente começou o programa no dia 14, e por acaso, para aqueles mais detalhistas, perceber assim um pouco de cara de sono, ou que hoje o programa está um pouquinho mais lento, por favor, porque também estamos gravando de madrugada, tá? Mas no próximo, certamente no horário mais cedo, da normal, e abordar o programa com um ritmo mais intenso ali, tá? Então, de qualquer forma, quero agradecer a presença de vocês, tá? E até a próxima, tá? E Adonis, não, segura o som aí para tocar a vinhetinha pra gente.